Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Festival Paulo Freire, 100 anos de luta e esperança, e Grupo de Estudos e Pesquisas, Juventudes, Infâncias e Cotidianos apresentam Cartas para Paulo Freire. O Grupo de Estudos e Pesquisas, Juventudes, Infâncias e Cotidianos realizou para o Festival Paulo Freire, 100 anos de luta e esperança da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, uma campanha para que as pessoas escrevessem cartas para Paulo Freire. Recebemos cartas de todo o Brasil, aqui compartilhadas por artistas do projeto Teatro Nômade, que gentilmente aceitaram participar dessa celebração. Março e abril de 2021, Rio de Janeiro. Salvador, Bahia. Nova Iguaçu, 12 de abril de 2021. Petrópolis, Rio de Janeiro. Paranaguá, Paraná. Jataí, Goiás. Niterói, Rio de Janeiro. Juiz de Fora, Minas Gerais. Cabo Verde. Querido Paulo. Querido Freire. Querido Paulo Freire. Tomei a liberdade de chamá-lo de querido, pois sinto-me escrevendo para alguém especial que me acompanha há muitos anos. Querido professor, não o conhecemos em vida, tampouco tivemos essa possibilidade. Chamar-te de professor é talvez o que aproxime nossas realidades, temporalmente distintas, a fim de ocasionar um encontro de duas gerações diferentes. Acima de tudo, temos em nosso âmago perguntas. Professor, o mundo parece distópico. Já passa de meia-noite. Sento-me e pego a caneta para conversar um pouquinho com você. Caro Paulo, os tempos estão difíceis aqui na nossa terrinha. Estamos enclausurados em nossas casas, pois nossa saúde física e emocional está ameaçada. A maioria de nós está com medo da morte, ansiosa e tristonha. Queria escrever uma carta de amor ou uma prosa em sua homenagem. Mas a verdade é que essa é uma carta protesto. Também tem um quê de desabafo. Te tornaram patrono da educação, veja só. Mas do seu real legado pouco lembro. Mestre, quero nessa singela carta de memória histórica que pode se perder, lembrar de significativa passagem sua pela Universidade Federal Fluminense. Teria passado outras vezes? Não sei. Lembro-me como se fosse hoje, daquela terça-feira de 27 de agosto de 1996, em que você recebeu mais um título doutor honoris causa, título proposto pela Faculdade de Educação UF. Paulinho. Saudades, Paulo Freire. Ao meu querido amigo. Estimado mestre. Olá, Paulo. Há tempos vive inquieta minha alma e penso em escrever. Talvez possa me entender porque, por sua vida, seus feitos, sua conduta, seus escritos, o que temia é o que também temo. O que amava é o que também amo. Neste ano em que seu centenário é comemorado, a vontade me despertou e não consegui descansar à noite. No momento em que o relógio anunciou o início de mais um dia, recordava a sua frase. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Meses depois, escolheste o 1º de maio de 1997, data bonita, data de luta e sangue de trabalhador, para virar estrela e assim iluminar lá de cima a saga do povo oprimido na luta pela libertação. E suas últimas palavras escritas, pouco antes de partir, num rabo de foguete, certamente entristecido, foram: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Palavras indignadas diante do assassinato, em 20 de abril de 1997, em Brasília, do indígena Galdino Jesus dos Santos, Pataxó, que por brincadeira teve o seu corpo incendiado por jovens. Caro professor. Caro Paulo Freire. Caro colega Paulo Freire. Caríssimo professor Paulo Freire. A leitura de sua obra, o conhecimento sobre sua trajetória e legado, ingressou cedo na minha formação acadêmica. Estudante pobre, que havia vivido a dor da fome e do abandono paterno,
muitas dificuldades familiares e enormes batalhas pessoais para continuar na escola, encantei-me com a leitura de seu livro. Foi como se a minha história de vida estivesse ali, narrada e valorizada por você, como raras vezes as narrativas históricas oficiais até então o faziam. Reconheci-me como sujeito histórico, ao mesmo tempo individual e coletivo, parte e resultado dos processos históricos de exclusão, desigualdade e opressão vivenciados pelas classes trabalhadoras, seus filhos e filhas na sociedade brasileira. Essa perspectiva teórica, Paulo, aliás, é o ponto com o qual mais me identifico em sua obra. A perspectiva de que, ainda que condicionados e dominados por estruturas centenárias de poder, somos sim sujeitos e sujeitas da história. É uma alegria estar comemorando seu aniversário. Gosto tanto de pensar que você não deixou o menino Paulo morrer dentro de ti. Olho para você e vejo ainda aquele garoto que inspira o ar e tece pontes. Sente o fluir do tempo nas folhas e nos frutos das árvores e se banha e brinca com os barquinhos no rio Jaboatão. É esta alegria de um corpo vivo, atento, questionador, afetado e sempre renovado pela natureza que percebo nas suas memórias de infância e quando você fala da importância do ato de ler. Na época em que o senhor escreveu a carta aos professores, em 1993, que inspira-me hoje a escrever esta missiva, eu morava na República de Cabo Verde, África Ocidental, lá perto da Guiné-Bissau, onde o senhor desenvolveu uma profícua prática profissional nos anos 80. O seu legado permeou as práticas docentes de muitos cabo-verdianos e cabo-verdianas. Cabo Verde, ao sair de um longo inverno do Império Colonial Português, foi considerado por vários organismos internacionais como um território praticamente inviável sem a proteção lusa. Porém, como o senhor dizia, o mundo não é, o mundo está sendo. E assim, os ilhéus escreveram sua história contrariando os mais duros vaticínios. Num primeiro momento, a irmandade entre Cabo Verde e Guiné-Bissau espelhavam a sua citação, ilustre professor. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Os novos modos de viver e de educar que precisamos construir para um mundo pós-pandêmico mais justo e solidário não tem nada de novo, pois o que é preciso para uma educação emancipatória foi bem descrito e explicado pelo senhor no século passado. Seu legado existe e persiste, coaduna-se com as práticas de bem viver dos povos originais, que hoje veem suas existências ameaçadas por governos protofascistas e neoliberais. Sabemos que as pedagogias da autonomia, da esperança, da indignação são urgentes e indispensáveis. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos para fazer. Carta ao querido Paulo Freire. Ao querido Paulo Freire. Vamos esperançar? Sabe, Paulo, sou muito corajosa e sonhadora, assim como deve ser a educação. Jamais desistir ou fugir das trocas diárias com os alunos, dos conhecimentos e das aprendizagens. Sabe, mestre, lembrá-lo é trazer um tempo sem retorno. Contudo, é não deixar apagar a esperança da dignidade, do respeito e da empatia. Saber que toda a sua obra literária é imortal para quem deseja e busca uma educação de verdade, sem preconceito, reconhecendo os saberes individuais, independente do nível de escolaridade de cada um. Esperançar é lutar. Amigo Freire, essa carta segue carregada de esperança, fé, alegria, afeto e gratidão. Estes sentimentos são constantemente cultivados pela beleza de sua presença e companhia, a partir dos ensinamentos sobre humanização e dialogicidade impressos em cada uma das obras que você escreveu, e que nesse instante releio com afeto.
Em tempos tão difíceis em que o luto é tão presente, busco força e encorajamento nas entrelinhas do seu dizer escrito, para me manter fortalecida e encorajada para a luta por dias melhores. Não vão calar a minha voz. Não vou desanimar. Ergo a cabeça e sigo lembrando de seus conselhos, com essa voz mansa e sábia, de que precisamos ser os seres históricos que não se acomodam, mas que lutam pela mudança, porque acreditam que mudar é possível, embora difícil. Não vou me calar diante da barbárie. Não vou ser tomada pelo imobilismo. Não vou me entregar à fatalidade. Vou teimar em reagir. Sem memória, o povo está condenado a repetir os erros do passado no futuro. A toda chance que aparece, autoritários retiram um pouco dos recursos educacionais. Os professores se reinventam, muito além das palavras escritas na lousa, projetam o que, de fato, significa ser humano e apontam o único caminho conhecido por um espírito rebelde: a liberdade. A sua obra se conserva nesses profissionais, nos alunos, em quem crê no poder imensurável da educação. Mudando pessoas, essas, por sua vez, transformam o mundo. Os seus princípios residem como uma chama, acesa independente do espaço-tempo. Enquanto houver um educador que queira ensinar, e um estudante que queira aprender, haverá no que acreditar. Escrevo nessa carta para dizer que hoje amanheci pensando que no dia 21 de setembro de 2021, o Senhor irá completar 100 anos conosco. 100 anos em defesa de uma educação que liberta, humaniza, torna os cidadãos e cidadãs mais humanos. Décadas, século, em prol de uma educação que liberta homens e mulheres da opressão social e da alienação cultural. Professor Paulo Neves Freire, no dia que completa 24 anos da sua partida, dirijo ao senhor por meio dessa carta para dizer-lhe que o mundo sem sua presença não é mais o mesmo. Imagine que seja o primeiro dia de aula do período. Temos em mente o momento em que chegamos ao prédio da instituição. Caminhamos por seus corredores, subimos as escadas ou então pegamos o elevador. Vemos o quadro das salas de aula, das disciplinas. Perguntamos ao segurança ou qualquer outra pessoa que esteja zanzando nesse fluxo a fim de saber onde acontecerá a aula. No entanto, agora imaginemos que não haja ninguém no prédio. Sozinho, você tenta achar a tal sala. Percorre todos os corredores, olha por todos os cantos. Em algum momento, você pensa que irá encontrar o local certo. Já imaginou simplesmente não achar a sua aula? Ora, parece inimaginável, mas não é. No ensino à distância, às vezes se está por si só. Qualquer informação interceptada, uma mensagem em formato de e-mail que você não capte em sua rede e você perderá o link. Essa página da internet ao qual também é um vínculo. Nesse meio virtual, por vezes, sentimos-nos perdendo a conexão, tanto da internet quanto a conexão com as aulas. É como estarmos sozinhos, vagando pela construção fantasma sem sinal de alguém ou de aula. Muitos se encontram sem qualquer tipo de meio para se comunicar, sem acesso à internet ou a computadores e celulares adequados que lhes dão um meio para ingressar às aulas. A educação deixa de ser palpável, uma vez que já não existe mais o contato entre os Ilustre professor, me ao senhor para dizer que após 24 anos da sua viagem, a rede mundial de computador, a internet, se evoluiu. Com ela, podemos cada vez mais divulgar seus escritos, falar de suas pedagogias, em especial para aqueles que defendem uma educação mais humanizadora. Gostaria de dizer ao senhor, professor educador Paulo Freire, que há 40 anos atrás lia seus livros com os olhos de outras pessoas, porque tem deficiência visual em ambos os olhos. Hoje, posso ler seus livros em um computador, tablet, smartphone, tendo a certeza de que a pedagogia da autonomia que o senhor muito defende chegou até mim, me possibilitando autonomia, libertação, desamar da opressão que os diferentes dessa sociedade excludente. Vou sim usar o luto como ato limite, como verbo da ação editanda que serve de fortalecimento e superação. Luto sim. Luto por uma vida digna para todas as pessoas. Luto pelo direito de dizer, cada um e cada uma, a sua palavra. Luto pelo fim das opressões. Luto para que não haja disseminação do ódio. Luto pela humanização.
Eu luto pelo diálogo amoroso. A pedagogia não escolhe. Ela abre caminhos, planta sementes do futuro. Isso aprendi nas suas entrelinhas e desejo desesperadamente nunca esquecer. Nessa trajetória, Paulo, você se consolidou como um mestre, companheiro de reflexão e jornada. Outono, que é uma estação da renovação, e com essa esperança da renovação da vida, me despeço, com amor, admiração, carinho e muita saudade. Vamos em frente. Vamos construir infinitas possibilidades numa escola na qual a poesia, o corpo, a ciência, coragem e alegria e o exercício do pensamento livre estejam presentes. Termino essa singela carta pedindo expressar por você uma palavra de esperança. E sei que você, em sua amorosidade, compreende. Como terminar tal comunicação? Como escrever um final para um diálogo que parece não ter fim? Obrigada por tudo. Sobretudo, nos dar o pingo de esperança de que precisamos como educadoras e educandas. Obrigada por ainda falar conosco. Este fim não é um esgotamento. Para além dele, seguimos transgredindo os pontos finais. Só posso dizer, saudade, saudade, saudade. Vamos nos despedir do Senhor, com a certeza de que esse diálogo continuará. Até breve, professor. Nos vemos nos textos. Com carinho, de suas estudantes. Obrigada, professor. Obrigado, companheiro, pela luz de esperança que nos traz. Gratidão, caro professor Paulo Freire. Faremos por honrar o seu legado. Ao mestre com carinho eterno. Te encontro nos livros. Espero que, em breve, eu lhe escreva com alegria. Saudações. Obrigada e até um dia desses. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Sua admiradora e colega de profissão, saudades. Um abraço carinhoso da sua amiga Thaís. Atenciosamente, Adriana. Rosa. Clara. Isaura. Rejane. Um colega de trabalho. Elizabeth. Camila. Juliana. Carol. Uma professora. Ariana. Marinete. Alessandra. E Maria Eduarda.